Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Hoje eu vou fazer uma pequena alteração na ordem das apresentações. Antes de pedir para a Micaele apresentar os dados do reservatório, eu quero aproveitar que eu vi que está o GRE aqui, do DAE do CTH, porque uma das problemas que a gente tem é justamente a referência da chuva na região do reservatório. Eu sei que essa noite choveu aqui em Sorocaba, mas eu não sei se essa chuva também aconteceu lá na barragem ou no reservatório, né? Então, na semana passada, acho que não houve possibilidade do GRE falar, porque a gente estava assistindo outras coisas, e eu queria ver se ele pode nos falar um pouquinho sobre a rede de monitoramento, tanto pluvial quanto fluvial ali na região do reservatório. Não sei, eu peguei o GRE de surpresa, porque eu não tinha falado com ele antes, não sei se ele está preparado para fazer essa fala agora ou se a gente deixa para depois. GRE, por favor. Alô, bom dia, André. Bom dia. Você não pegou a gente de surpresa assim, não, porque eles já tinham falado que precisava dessa informação. A gente já começou a organizar. Agora, eu queria que eu e o Rafael estamos aqui acompanhando a reunião. Eu estou numa outra reunião do Paraíba do Sul ao mesmo tempo, né? Onde eu também vou ter que falar. Não para o André, mas para o Márcio. Então, a gente vai só monitorando aqui para poder conversar. Por outro lado, eu queria entender um pouquinho melhor quais são as dúvidas que vocês tinham em relação ao monitoramento. Tá bom, Gré. Bom, basicamente a gente tem dúvidas sobre quanto de água está entrando no reservatório. E a gente sabe que tem um ponto no Sorocamirim, tem outro ponto no Sorocaba Sul, de monitoramento fluvial. Isso, e tem um terceiro no Rio Una, no Ribeirão Una. No Una a gente não... Não, é porque o Una não é um posto telemétrico, ele é um posto que está instalado, já está com curva-chave, etc. A gente já está com o equipamento na mão, está faltando começar a instalar e acertar. Tá, então, mas esse não está gerando dados ainda, então. Está gerando dados, mas não em tempo real. Tá. É só isso, né? Questão de um tempinho só para poder instalar o equipamento e começar a somar os valores. E além disso, tem uma quarta componente aí de vazão, que não é exatamente na calha do rio, mas são afluentes pequenininhos que vão entrando ao longo do reservatório, né? Isso aí a gente tem que fazer um balanço para fazer uma estimativa desse valor a mais que entra. Então, esse processo está sendo feito. Tá. E você tem uma ideia de quando que a gente vai poder dispor desses dados? Nós temos um problema que é o seguinte: naquele projeto de monitoramento do SMT, nós compramos todos os equipamentos que precisavam ser comprados para poder automatizar e transmitir a parte dos postos, né, de chuvas e vazões. Acontece que aqui no CTH, na cidade universitária, nós tivemos uma inundação no almoxarifado. E essa inundação fez com que todos os aparelhos ficassem embaixo d'água. Então, nós mandamos equipamentos para o fabricante, que é a Ativa, e eles estão consertando aos poucos esses equipamentos. Então, o problema nosso como agora é final de ano, só não sei quando que vai dar para retomar efetivamente a instalação. Mas os equipamentos já estão comprados, está faltando instalar. O difícil é só dar um prazo para isso. Tá. A outra questão é a questão dos dados pluviométricos. A gente, pelo menos no sistema, eu procurei algumas das estações que tem naquela região, aparentemente não tem nenhuma que esteja funcionando online ou transmitindo dados, mas eu não tenho certeza. E a gente precisava ter alguma estação de referência para a gente saber quando está ou não chovendo ali naquela região. Né? Tá, a parte de chuva tem monitoramento, uma parte deles é de operação manual, outra parte é de telemetria. O que tem de telemetria já está no sistema CIB nosso. Então, é questão só de analisar
quanto de informação adicional é necessária para poder fazer a relação entre a chuva e a vazão. Basicamente, o resultado principal, em tempo real, é dado pela telemetria dos postos fluviométricos. Agora, as análises de médio prazo, de fazer a relação para a bacia de chuva, vazão, e calibrar um modelo chuva-vazão, etc., depende de um tempinho para fazer, porque tem que pegar a chuva, por exemplo, não é na hora que chove, simplificadamente, não é na hora que chove que ela já se transforma em vazão. Primeiro a água da chuva vai para o solo, armazena, depois que armazena começa a liberar, então tem um tempo, e para cada tipo de solo, esse tempo é diferente. Então, essa análise tem que ser feita ao longo do tempo. Então, o principal agora é a gente se concentrar no que tem de informação de chuva e de vazão, para a gente poder trabalhar e complementar a demanda de informações, tá? Mas você tem o número da estação que a gente pode acessar e que tenha dados? Isso tem no CIB, isso tem no CIB e dá para verificar. Além disso, esses dias, o próprio, tanto a Rosângela fez alguns estudos em cima da disponibilidade de informações aí na bacia, quanto a gente recebeu informação pela Rosângela e pelo Brunini também, de que em Ibiúna, por exemplo, foi instalada uma nova estação meteorológica, que vai complementar a rede de monitoramento. Então, esse levantamento a gente pode fazer com calma, sem problemas, e ir discutindo com vocês quais são as demandas. Porque nós estamos levantando tanto a parte de chuvas e vazões no planejamento do SMT, quanto na telemetria de todas as entidades que trabalham na bacia, né? Então, a gente já tem esses acordos de cooperação técnica com todos eles, de forma que a gente está recebendo dados de todas as entidades que operam na bacia, né? Tanto a montante de Tupararanga, quanto no SMT como um todo, né? Tá. A Rosângela levantou a mão, não sei se ela quer fazer alguma pergunta, Rosângela, por favor. Rosângela? Acho que o seu microfone está desligado, Rosângela, não estamos te ouvindo. Ela vai trocar para poder falar. Aparentemente ela está com problemas técnicos ali. Desculpa, a gente começou a conversar, eu nem apresentei direito o GRE, quem é o GRE e por que eu perguntei essas coisas para ele, né? O GRE, ele coordena um projeto do TBH-SMT justamente para melhorar a nossa rede de monitoramento quantitativo e qualitativo aqui na bacia do Sorocaba e Médio Tietê. Então, eles têm lá os dados de quais estações estão funcionando e onde que, pelo menos a gente já fez umas 2 rodadas de onde precisaria aumentar o nível de informação. Né? Então, tem algumas estações que estão sendo instaladas ainda, tá no período de instalação, outras já estão funcionando. Esses dados todos, você consegue naqueles... Como é que é o site mesmo, Guilherme? Só para todo mundo ficar sabendo. É o site do DAE, www.dae.sp.gov.br. Vai procurar na área de serviços, a área de hidrologia. E na área de hidrologia, procura o CIB Hidrologia, SIBH. Tá. SIBH. Depois eu mando o endereço do link certinho para vocês todos. Tá bom. Rosângela, você já conseguiu se organizar? Tá fechado o seu microfone. Agora dá para ouvir? Sim, perfeitamente. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, Gré. Gré, com relação aos afluentes no reservatório, já se tem uma solução para avaliar esses pequenos afluentes, para fazer o balanço hídrico? Existe já uma solução para isso? Entendeu? Sim, uma das formas, na realidade, é assim. Quando a gente pega a variação de volume do reservatório, essa variação de volume do reservatório, ou seja, se vocês enxergarem o reservatório como uma piscina,
o nível de água da piscina, o volume dele aumentam justamente em função dos afluentes que estão entrando lá. Então, se a gente tem 3, 4 canos entrando na piscina, a gente já sabe que é só somar esses 3 ou 4 canos, a gente já sabe calcular quanto que está entrando. Então, os 3 principais afluentes são o Sorocamirim, o Sorocabuçu e o Una. E os outros afluentes menorzinhos, a gente pode fazer por contabilidade, sem necessariamente instalar um ponto de monitoramento em cada um deles, né? Porque, de maneira geral, esses 3 aí pegam quase tudo que tem de informação de entrada no reservatório. Então, isso é um trabalhinho só que tem que fazer de contabilidade. O Jorge acabou de mandar para a gente, já faz um tempinho aí, a curva cota área-volume do reservatório Tupararanga, que o pessoal da Votorantim disponibilizou. Então, com isso, dá para calcular, além da variação do nível d'água no reservatório, tendo o nível telemétrico, dá para calcular o volume útil, a variação do volume útil do reservatório ao longo do tempo. Então, essa é uma outra informação que vocês vão ter ao longo do tempo. Então, tanto vocês vão ter o nível d'água do reservatório, referido ao nível médio do mar, porque as captações estão todas relacionadas ao nível do reservatório, né? Quanto dá para ter noção do volume útil. E aí, esse trabalho em conjunto com a Votorantim, eles produzindo energia elétrica e as cidades se abastecendo, né? Esse, digamos, aí, conflito de uso de água dá para ser equacionado tendo os dados medidos, tanto de chuva, quanto de vazão, quanto de nível do reservatório. E também as vazões de saída do reservatório, que a gente já tem todas também, né? Então, essas informações todas estão, já boa parte delas disponibilizada no boletim que a gente manda regularmente para vocês, quanto dá para trabalhar melhor as informações de modelagem, tendo essas séries históricas aí de informações que já estão disponíveis, né? Mas a modelagem em si depende de arregaçar as mangas, pegar e fazer isso aí, tá? Então, os afluentes pequenos, na realidade, dá para trabalhar por balanço. Gré, então, esse balanço, na verdade, às vezes, a Votorantim, ela apresenta para esse grupo, em todas as reuniões, exatamente esse balanço, mas a preocupação é, por exemplo, no UNA, e eu não sei se eu estou certa ou errada, no UNA, no Sorocamirim, no Sorocabuçu, nós temos pontos de postos fluviométricos, eles estão na cabeceira. Eu não sei qual é a distância, porque não fiz isso. Eles não estão na cabeceira, eles já estão quase na entrada. Eles estão quase na entrada do reservatório. Então, eu olhando, tudo bem. Então, se eles estiverem na entrada do reservatório, a conta que a Votorantim está fazendo está correta. Mas eu, por exemplo, não vejo, o ponto que eu vejo da Agência Nacional não é tão na entrada. E eu não sei se haveria necessidade. Por que essa pergunta? Para saber realmente o que está entrando no reservatório, porque deve ter muita captação a montante. Se você olhar o relatório de situação do Sorocaba Médio Tietê, quando apresenta as captações, a evolução das captações no Sorocaba, você olha que a concentração é muito grande nessa região, no Alto Sorocaba. E há uma necessidade, só de gestão disso, não é para prejudicar ninguém, mas há uma necessidade de gestão dessas captações. Então, se esses postos fluviométricos, na distância que eles estão, se é possível fazer esse balanço, é uma dúvida que tem. A outra questão é, nós estamos já com o edital do FEHIDRO correndo, existe já uma proposta para a continuidade desse pleito, porque nós sabemos que a instrumentação ela pode ter um final, mas essa instrumentação ela necessita de continuidade para poder ser efetiva. Então, se já existe alguma uma visualização dessa continuidade de pleito. Essa também gostaria de saber de você, por favor. Tá.
Então, primeiro ponto, qualquer que seja a localização dos postos pluviométricos, um dos trabalhos é justamente o seguinte: digamos que um posto esteja no meio da bacia. Se ele está monitorando 50% da bacia, a gente tem que fazer a compensação para poder calcular quanto está chegando no reservatório. E isso, basicamente, a partir do momento em que o posto está instalado, dá para fazer essa contabilidade sem problema, né? Não tem dificuldade, porque é aquilo que eu tinha falado. Comparando a variação de volume do reservatório com as informações saídas dos postos pluviométricos de medição de vazão, a gente consegue fazer o balanço certinho para poder não deixar de lado essa área de contribuição entre o posto fluviométrico e a entrada de água efetiva na barragem. Tanto em relação aos 3 afluentes principais, o Una, o Sorocamirim e o Sorocabuçu, quanto os outros afluentes que não estão monitorados, mas que vão entrar na contabilidade. Então, essa contabilidade hidrologicamente, ela só seria complicada ou muito difícil se a variação de solos, de uso e ocupação do solo fosse muito grande no trecho. Como não é típica, a gente tem o controle de tudo que está entrando e tudo que está variando, fazendo variar o volume do reservatório. Então, essa conta dá para fazer. O que a gente procurou disponibilizar nesse instante foi o que está entrando de informação, o que está saindo de informação do posto fluviométrico. Então, óbvio, tem que entrar em consideração, levar em consideração isso que você falou. Qualquer que seja a distância entre o posto fluviométrico e a entrada de água no reservatório, ela tem que ser contabilizada e dá para contabilizar sem problemas. Tá? A segunda é uma observação muito importante que você fez, que o comitê tem que estar trabalhando sempre com 2 áreas. Uma, a parte de monitoramento, porque um equipamento que está funcionando hoje, eletrônico, ele pode parar de funcionar do dia para a noite. E se parar de funcionar, até fazer um novo projeto FEIDO, disponibilizar o recurso, receber, comprar o equipamento, instalar, vai 1 ano e meio, 2 anos, muitas vezes. Então, toda vez tem que estar, todo ano, reservando, no mínimo, uma verba para reposição de equipamentos, além de equipamentos para ampliação. E o outro assunto é a parte de TI, que a gente está desenvolvendo também em termos de sala de situação para o SMT. Então, isso aí também é uma atividade que tem começo, só que ele não tem fim, porque ele é contínuo. Qualquer sistema de informática, ele tem que ter manutenção e a atualização constantes. Então, o comitê, na realidade, tem que estar sempre lembrando que tem que reservar uma verba anual, tanto para ampliação quanto para manutenção. Tá? Então, isso depende da gente ir conversando somente e vocês verificando o que está disponível de recursos, né? Isso, estou falando tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade. Muito bem. Você acabou de falar de qualidade e a gente sabe que existe um projeto grande para o Estado para um sistema que é o InfoAguas de qualidade. Esse sistema ele será integrado ao SIBH. Claro, sem dúvida. O DAE e a CETESB já estão conversando para planejar esse negócio e executar no estado inteiro, não só no SMT. E, além disso, existem as conversas do DAE com o IAC e a Fundag, no sentido de ampliar o monitoramento de agrometeorologia, ou seja, a disponibilidade de água na agricultura, que também é um outro grande consumidor de água, né? Então, para ficar claro, acho que para mim, não sei se para todos, a conta de água que chega no reservatório, ela depende de uma conta, utilizando os postos hoje que existem na cabeceira, os postos fluviométricos que existem na cabeceira, há necessidade de uma correção de contribuição de bacia de drenagem dos postos e o ponto de chegada, para que possa se saber quanto realmente está chegando, quanto aporta na bacia, no corpo da represa de água, né? Quantidade de água. É isso? Certíssimo. E além disso, quando você tem as informações de uma série histórica mínima de 5 a 10 anos de dados, você consegue fazer uma modelagem e calibrar um modelo para a bacia, ou seja, aquela bacia responde deste jeito e a gente já sabe que
chovendo tanto, a vazão que vai chegar, o volume de água que vai chegar vai ser um certo valor. Se chover um valor maior, chega um valor maior. Se chover um valor menor, chega um volume menor. Então, essa calibração dessa modelagem depende de uma série histórica que já existe em parte. Então, é um outro trabalho mais para frente que dá para ser feito para ajudar na previsão do que vai acontecer dias à frente, 30 dias, 40 dias à frente, para estimar, caso esteja chovendo ou não, ou um valor maior ou um valor menor, o que vai acontecer em consequência no reservatório, na variação do volume do reservatório, que é a informação que todo mundo precisa. Última, André, por favor. Pode falar. Tem 4 postos pluviométricos quando faz a filtragem pelo Alto Sorocaba. Um deles é o E4012, que ele, na verdade, não aparece ainda no SIEBH, mas ele deve ter registros, né? Se você puder me ajudar, eu gostaria de enviar para você esses 4 postos e verificar se pelo menos as chuvas são representativas na região, na cabeceira. Esses 4, por exemplo, que foram filtrados do Alto Sorocaba, sendo que um deles, que tem a codificação E4012, ele, na verdade, ainda não aparece no SIBH. Muito obrigada, tá? E espero que esse projeto tenha continuidade, inclusive abrindo, né? Você já fez uma proposta aqui. Sim, sem dúvida. Eu queria só que o André Navarro também observasse o que ele anotou aqui nas mensagens, porque são informações importantes. Essa organização, esse planejamento de como aplicar os recursos ao longo do tempo, ela tem que ser vista, nesse caso de monitoramento de quantidade e qualidade, como uma atividade perene, contínua. Ela não pode ser feita aos picadinhos, assim. Esse ano tem uma verba, no outro ano não tem, e já aconteceu várias vezes com a gente. Como a gente opera monitoramento quantitativo no estado todo, já aconteceu várias vezes, tanto dos comitês terem contratado empresas que não deram continuidade, em termos de qualidade do serviço, quanto contratar uma empresa, depois ficar 2 anos sem monitorar, depois você não tem série histórica, não tem informação nenhuma. Então, no caso que a gente recomenda, é que os recursos sejam revertidos para DAE, para CETESB, para IAC Fundag, de uma maneira permanente, porque tem uma necessidade permanente de manutenção desses sistemas todos aí, para que na hora que precisa da informação, vocês tenham tudo organizado, né? Isso aí a gente pode fazer várias reuniões sem problema nenhum, que a gente vai discutindo, porque são vários assuntos que têm que ser tratados, organizados, para poder redundar numa informação contínua e permanente, tá? Então, uma proposta que fica aqui, André, é que esse projeto, do professor André, que esse projeto seja uma demanda induzida, que os projetos que contemple essa instrumentação sejam de demanda induzida e o comitê possa sempre ter um aporte de recursos para isso. Obrigada. Sim. Obrigado, Rosângela. Gré, só mais um detalhe. Quando eu tentei entrar agora no CIB-RH, né? CIB Hidrologia. Só uma observação a todos em relação ao que a Rosângela comentou. Existem postos que são telemétricos, ou seja, mandam informação em tempo real. Então, o CIB é trabalhado dessa forma, ele pega a informação telemétrica. Os outros postos, por exemplo, que são de automatização, são automatizados, mas eles não têm telemetria, eles não estão no CIB. E os postos que são de operação convencional, ou seja, de operação manual, eles também não estão no CIB. Então, o DAE tem 2 bancos de dados, um deles é o de postos que não estão telemetrizados, e o outro é aquele que tem informações de postos convencionais. Então, um posto convencional é muito comum dele ter sido instalado em 1930, por exemplo, e ele tem uma série histórica de 80 anos, mas ele ainda não é telemétrico. A definição de colocar
telemétrico ou não, parte dos objetivos, depende do objetivo de cada posto, a localização dele. Então, por exemplo, se a gente tem um posto que está nas cabeceiras do reservatório Tupararanga, a gente precisa dessa informação mais regularmente, tem que ter uma automatização com telemetria nesse ponto para poder receber a informação em tempo real, que aí vai ser juntada a análise de médias, mínimas e máximas da série histórica desse ponto, certo? Então, a hidrologia tem que ter várias considerações aí, partindo principalmente do objetivo de cada posto, para saber como receber o dado e como disponibilizar essa informação e quanto tempo disponibilizar. Certo? Tá. O que eu ia te perguntar é depois para você mandar para a gente o prefixo dos postos que estão efetivamente funcionando e gerando dados atualizados da represa. Claro, sem dúvida. Da chuva na represa, né? E quando a gente entra no sistema CIB, agora acho que ele está meio fora do ar, porque eu tentei e não consegui. Mas pode ser problema meu aqui na internet. Ou naquele outro banco de dados hidrológicos, da hidrologia, tem alguns postos que não tem dados a partir de uma determinada data, e tem alguns que têm dados até 2021, mas com muita falha, né? Isso. Principalmente no ano de 2021. Eu estou nesse E4012, que a Rosângela falou, que é em Calcaia do Alto, que é uma das cabeceiras do reservatório, e esse posto, por exemplo, tem dados de janeiro, diários, né, e mensais, janeiro, março e junho só. Isso acontece, porque o grande problema, André, é o seguinte, que a gente solicita para as pessoas que são moradoras da região fazer a leitura e anotar num boletim e enviar uma vez por mês. Mas muitas vezes as pessoas mudam de emprego ou saem dali ou qualquer coisa desse tipo, e aí os postos muitas vezes não têm continuidade. Por isso que tem que ter um estudo hidrológico em paralelo para complementar falhas dos postos, ou então procurar locais, ou então automatizar, mesmo os postos telemétricos ou automatizados ou convencionais, qualquer um deles pode ter falha. Então, as falhas elas são minimizadas quanto mais vezes você consegue ir nas estações para fazer manutenção preventiva e corretiva. Isso depende de mão de obra e depende de recurso, né? Então, o básico de qualquer serviço, é a mesma coisa que os carros nossos, né? Se a gente não der manutenção nos carros, chega uma hora ele para e te deixa na mão, né? Então, mas é por isso que a gente precisa saber quais são esses pontos e qual é o problema de cada um deles, porque a gente pode tentar ajudar a resolver, né? Com o contato com a prefeitura de Biúna ou com os membros do comitê que ficam lá na região. Isso, talvez a gente consiga resolver esse problema de acompanhamento e manutenção, pelo menos parte dessas estações. Sem dúvida. Não tem problema nenhum, André. É só a gente observar que, tanto no caso de prefeituras, quanto no caso de comitês, a gente tem uma situação que já aconteceu com a gente milhões de vezes, né? Algumas prefeituras falam que vão ajudar e não ajudam, outras falam que vão ajudar e ajudam. Os comitês também, tem comitê que fala, não, eu tenho outras prioridades, não preciso de monitoramento. Tem de tudo, né? Então, a gente tem que conversar caso a caso e ir vendo como resolver efetivamente. É isso que você falou. A contribuição de cada um vai fazer com que tudo comece a funcionar e melhorar, não tenha dúvida. Mas é que a gente está precisando resolver isso meio urgentemente. Talvez a gente consiga fazer uma reunião no máximo, assim, é que final de ano é sempre complicado, né? No começo do ano, para a gente tentar afinar esse volume de dados. Rosângela, você queria fazer uma pergunta? Queria sim, André, por favor. Na verdade, não sei se nem pergunta ou a proposta. Esses postos, por exemplo, que são de importância para o Sorocaba e que eles não dependam, na verdade, de leitura dos ribeirinhos ou da vizinhança, mas que sejam automatizados. E o que ficaria, o custo qual é? Claro que teria automatização, que é um custo, e teria depois, mas o perceber que ele não está registrando dados seria mais rápido e poderia a solução, né, o conserto do equipamento poderia ser percebido mais rapidamente e ser mais rapidamente realizado. Então, é esse um ponto.
O Gré, você está na reunião ainda, né, Gré? Estou. Só uma questão, não é água superficial, mas é água subterrânea. Nesse projeto, a água subterrânea, o monitoramento dela também está sendo contemplado ou não? Ou teria que ser um outro projeto? Teria que ser um outro projeto. A água subterrânea ainda não entrou. Tá ótimo, obrigada. Mais um levantou a mão, que foi o Nilson. Por favor, Nilson. Bom dia, tudo bem? André, quanto tempo, hein? Muito tempo. Fale, Nilson. Tudo bem? Não, André, que eu ia sugerir aproveitar que o Gré está aí, tem bastante gente com grande conhecimento na área, acho que era bom criar um grupo aqui no comitê para fazer esse acompanhamento aí de implantação de rede, de gestão de dados, porque é uma experiência boa lá do PCJ, acho que pode trazer para a bacia e a gente consegue acompanhar, consegue participar da implantação dessa rede, da gestão de dados, tudo mais. A gente consegue subsidiar bastante a tomada de decisões do grupo. Então, é só uma sugestão aí para o grupo. Sim. Obrigado, Nilson. Eu acho que é uma boa sugestão. A gente vai tentar encaminhar isso o mais rápido possível, até para melhorar a nossa capacidade de entender a situação do reservatório, né? A gente sabe que o reservatório está secando, mas não sabe para onde está vindo a água, ou se a água que não está vindo é da chuva. Então a gente precisa realmente desses dados, né? Até para se organizar melhor aqui. É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta para o Gré? Senão a gente já passa para a segunda parte e eu peço para Micaele apresentar os dados da Votorantim Energia. Como ninguém se manifestou, obrigado, Gré, por enquanto. A gente vai entrando em contato com você para tentar organizar essa reunião mais específica, né, dos pontos de monitoramento do reservatório, tanto PLU quanto FLU. Sim, tá? Sim, sem problemas. Vamos conversando. Obrigado pela sua presença e sua disponibilidade. Eita. Agora, Micaele, você está por aí? Estou sim, professor. Você pode apresentar os dados da última semana para a gente? Posso sim. Assim que estiverem visualizando, por favor, dá um ok. Está entrando, Micaele. Entrou a tela geral, né? Não a apresentação. Então deixa eu parar aqui. Agora foi, né? Tá aí. Está disponível já. Bom, pessoal, o reservatório fechou ontem com o nível de 817,29, 19,91%, né, quando comparado à cota de 813,50. Com relação a esses primeiros dias de dezembro, estamos com a vazão afluente de 2,58, quando a MLT de dezembro é de 14,60. Ou seja, estamos aí com a ENA, né, com a percentual de 17,64%. A gente vinha com em torno dos 30% no mês de novembro, mas como a média de vazão do mês de dezembro é maior, aí acaba que há esse distanciamento, mas em termos gerais, a vazão afluente continua nos mesmos moldes que vinha no mês anterior. Bom, com relação ao início do mês, né, que tem 5 dias, a gente já teve uma redução aí de 5 centímetros, tá? Aí a gente estava em 817,34 no começo do mês, finalizamos o mês, estamos agora no fechamento do dia de ontem, com 817,29. Fizemos a redução aqui, conforme registrado no dia 30, né? De 2,5 para 2,25, conforme ficou deliberado aqui na semana passada no comitê. Conforme conversado também, no primeiro dia do mês teve uma vazão um pouco maior do que aquilo que a gente estava verificando, porém já houve novas reduções para em torno dos 2,5. E aí a gente fecha nessa média de 2,58, que é o que nós estamos observando aqui durante o mês de dezembro.
Nossa previsão aqui, nós estamos com relação ao resultado de 30% da MLT, né? Então a gente tem que, se mantiver desse jeito, lá para o primeiro semestre do ano, né? Nós vamos atingir a cota de 813,50, tá? Que é baseado nos estudos que nós verificamos aqui. Tá. Ou seja, a situação ainda não melhorou e até piorou um pouquinho, né? Micaele, aqui em Sorocaba choveu à noite, né? Então não Sim. deve ter sido... Não sei se choveu aí no reservatório, não sei se você está próximo para ver isso, mas esses dados ainda não refletem essa chuvinha, né, que deu durante a noite. Não refletem, não. A gente pega o resultado sempre do meia-noite, né, do fechamento. Tá. Aí choveu de ontem para hoje, pode ser que o resultado de amanhã seja um pouquinho melhor, mas como choveu bem pouco, eu tô aqui na usina, choveu bem pouco, tá? Tá. Não vai ser significativo, não, tá? Pois é. Obrigado, Micaele. Bom, gente, aí está o nosso problema. Uma outra coisa que foi decidida na súmula anterior foi a questão das cavas de mineração da Votorantim Cimentos e da possibilidade de transferir água dessas cavas para a calha do Rio Sorocaba para manutenção minimamente da qualidade e quantidade de água do Rio Sorocaba. Eu não sei, o Rodolfo está aqui, Rodolfo? Eu não consigo ver, mas acho que está. Estou sim, André. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Eu sei que você ajudou a organizar a visita lá na Votorantim Cimentos. Se você puder fazer um relato para a gente do que caminhou e das possibilidades de fazer essa transferência, eu agradeço. Tá. Bom dia a todos. Nós estivemos lá na sexta-feira. Estavam presentes nós do SAI, a equipe da Sabesp, e Águas de Votorantim e o Mauro da FATEC. Nós visitamos as duas cavas, tanto a Baltar como a Pastinho. Na Baltar, a Votorantim Cimentos já tem um sistema de bombeamento implantado. Ele estava parado quando a gente fez a visita por conta de furto de cabo de energia. Isso é uma coisa recorrente que eles têm lá. Eles tanto na visita de semana retrasada como de semana passada, eles nos informaram que essa questão de furto de cabo elétrico é muito complexo, é complicado. Praticamente toda semana eles têm problema. E aí, avaliando junto com os técnicos, tanto da Águas de Votorantim quanto da Sabesp, a gente viu que a melhor possibilidade lá seria a implantação de um sistema novo de bombeamento para extrair os 900 metros cúbicos hora das cavas, tá? É um equipamento grande, de grande porte, né? Uma bomba de 500 cavalos que precisa, não é uma bomba pequena. Nenhuma das companhias tem esse equipamento e nem a infraestrutura de pronto para fazer esse tipo de obra lá, né, de implantação desse sistema de bombeamento. E uma das coisas que até o engenheiro da Sabesp está junto com o Adriano lá, ele citou, e aí numa conta rápida que nós fizemos lá, e depois quando eu retornei a gente conferir aqui, a gente fala que a cava lá tem 2 milhões e 500 mil metros cúbicos de água, né? A gente fala, é bastante água, realmente é. A gente fez uma conta que isso daria para uns 2 ou 3 meses de bombeamento. O grande problema é que a cada dia que a gente faz bombeamento nessa vazão, pela estimativa que nós fizemos lá, a água ela recua em torno de 50 a 60 centímetros por dia. Ou seja, ao longo de uma semana, ela abaixa quase 5 metros. E os conjuntos de bombeamento e toda a tubulação de recalque que a gente poderia implantar lá, precisaria ser mudada de caminho, de local a cada semana. Então, toda semana, ia ter que pegar essa bomba, se ela não fosse flutuante, né, se fosse uma bomba estática lá na margem da cava, nas vias de acesso lá, toda semana teria que descer com um munque, mudar ela de lugar, esticar o mangote ou a linha de recalque, ou fazer uma solda, se fosse um tubo de BAD,
de mais uma extensão. Então, a gente acabou ficando um pouco decepcionado com essa realidade de necessidade de intervenção lá toda semana, né? Sem contar na necessidade de ter alguém lá full time olhando essa bomba, porque pelo histórico de furtos e de roubo que eles têm lá, fatalmente a gente teria problema. E aí, quando a gente começa a fazer conta de quanto custa manter um equipamento desse lá, aí assusta mais ainda, André. Porque a gente falar de uma bomba estacionária lá de 500 cavalos, que a empresa já até orçou para nós, em torno de R$36 mil por mês. Uma bomba dessa, ela consome em torno de 100 litros de diesel por hora. 100 litros de diesel por hora, ao final de um mês, dá R$400 mil só de diesel. Uma infraestrutura de recalque para ser instalada lá, em torno de 800 metros de tubulação, que suporte a pressão de recalque, teria que ser um tubo em PAD, soldado, alguma coisa em torno de 400 milímetros de diâmetro externo. Isso vai custar aí, só de material, em torno de R$800 mil. Então, assim, eu não sei se o Adriano e o pessoal da Votorantim está aqui na reunião, eles podem até se manifestar também, mas a gente ficou um pouco decepcionado porque o custo que a gente vai ter estimado, né? A gente nem tem esse custo aferido ainda, é um custo que nós fizemos a conta rápida lá. Pro benefício que isso pode trazer, e sem contar na possibilidade de repente, esse equipamento de bombeamento daqui 1 semana, 2 semanas, já não ser suficiente por conta de abaixar o nível da cava, muito provavelmente a gente não consiga tirar a água de lá. Tá mudo o seu áudio, André. Rodolfo, então o que vocês estão falando é que o custo de manter esse bombeamento não vale a pena nesse momento, né? Não é questão de não vale a pena, André, é uma questão de a gente não saber se todo esse investimento vai dar certo, porque uma bomba, se não for uma bomba flutuante, se for uma bomba estacionária, ela tem que ser movimentada uma vez por semana, né? E vai chegar um momento que essa bomba não vai ter altura manométrica suficiente para recalcar a água. Vocês falaram que foram essa da Baltar, a outra... A mesma situação, idêntica. A outra é até pior, é mais alta ainda. Tá. Eu acho que o Nilson quer falar alguma coisa. Nilson levantou a mão. Nilson, por favor. É só um comentário com o que o Rodolfo falou. Eu não fui participar, mas foi o Adriano. O Adriano foi e o Fábio Bis. Realmente, tecnicamente é possível fazer, mas financeiramente e economicamente vai ser um custo bem elevado, e não dá para ter certeza do volume que se tem lá no local, né? Então, conforme o Rodolfo falou, infelizmente o volume de água e os custos inseridos aí talvez inviabilizem essa captação. Será um custo de água muito caro para pouco volume, né? A gente está falando aí só de diesel e de bomba em torno de R$500 mil por mês, sem contar no investimento da linha de recalque. Ok. Alguém mais que foi na visita gostaria de fazer alguma fala? Complementar essa fala do Rodolfo? Eu? Oi, Mauro, pode falar. É justamente isso. A relação custo-benefício aí é um investimento alto, né? E esse recalque, conforme vai tirando água, vai baixando o nível e vai precisar de bombas mais potentes para conseguir retirar. E o quanto tempo a gente consegue fazer com isso. Então, realmente aí o que o Rodolfo está falando, tem que ter um estudo mais apurado para ver a relação de custo-benefício disso e o quanto tempo a gente consegue ficar extraindo essa água lá. Se não existia lá uma reposição dessa água aí, realmente, em pouco tempo, a gente não consegue mais tirar, né? Vai fazer um investimento alto aí, né? Gastar aí R$500 por mês, mais ou menos, R$500 mil por mês, só para manutenção, fora o que
a operacionalização disso aí. Além do problema que tem que ter vigilância, porque se deixar lá, é capaz de roubar até o óleo diesel que colocar lá nas bombas. Então é mais ou menos isso aí, tá? Obrigado. Obrigado, irmão. Bom, a sugestão da gente trabalhar com as calhas da Votorantim Cimentos era para reduzir os efeitos na calha do Rio Sorocaba. Lembrando que a gente já está numa vazão de efluente do reservatório abaixo do que é 710 calculado, e isso provavelmente está prejudicando a diluição de água das estações de tratamento de esgoto na calha do Rio Sorocaba. Eu não vi se o Reginaldo está presente. Eu gostaria de saber como é que está a situação da qualidade na captação do Vitória Régia, se ele tem esse dado. Bom dia, André. Estou por aqui, sim. Bom dia a todos. A gente continua, né, com a preocupação. Constatamos também alguns ODs, não só nos monitoramentos que a gente faz ali, mas também em outros locais, né, no Pirajibu também. Realmente é complicado, está cada vez mais decaindo o oxigênio, né? A gente percebe isso. Ele vinha numa estabilidade, até a gente estava nos 3 e poucos metros cúbicos por segundo. A gente estava numa estabilidade até que relativamente não confortável, mas estável, né? E o que a gente percebe nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Parece que ele vem potencializando o decaimento, né? Em alguns momentos ele abaixa, né? Nós pegamos até 0,6, 0,8 miligramas por litro. Nós não tínhamos constatado isso em alguns pontos, né? E é o que você falou, né, André? A diluição dos efluentes, da própria poluição difusa que tem no sistema, no rio, né? Isso está potencializando, né? A nossa preocupação, óbvia, é primeiramente com Itupararanga, né? Estive lá também, vi que a situação, estive pessoalmente lá, vi que a situação lá realmente é preocupante, né? Mas a situação do Rio também né? Porque qualquer coisa que ocorra ali vai potencializar de uma forma bruta, né? Então, realmente é uma situação delicada que a gente se encontra, né? Ainda mais com essas temperaturas, sexta-feira chegou a fazer 33 graus, né? Com essa temperatura não é oxigênio que dissolva, né? É meio complicado isso, né? Então a gente está bastante preocupado não só com isso, mas também com o rio, né? E eu só queria também já aproveitar aqui, viu, André? Esse mês aqui, por exemplo, eu vou precisar espaçar o meu monitoramento qualitativo, oxigênio dissolvido. A licitação que a gente começou, desde que começou ali, né? A gente já sabia que haveria uma demanda maior. Nós iniciamos uma licitação para compra de produtos químicos, né? Para fazer as análises, e a licitação ainda não está correndo, aliás, andando, né? Porque a licitação não corre. Ele está andando, não está andando da maneira que a gente precisava. Então eu preciso, principalmente agora no mês de dezembro, diminuir um pouco a frequência das minhas análises. Senão vai me faltar produto para fazer o meu monitoramento nas ETS, né? Eu tenho todas as ETS para fazer oxigênio 2 vezes por dia, DBO também faço, entrada e saída. Então, eu vou pedir isso, que eu não tenho pernas, né? Agora, devido a essa licitação ainda está em andamento, né? Dos produtos químicos, eu preciso dar uma espaçada nas minhas análises aí para conseguir chegar até, pelo menos, finalizar a minha licitação, para eu poder ficar tranquilo, né? Então, eu estou meio preocupado com isso também, tá? Quero externar isso aqui, que esse mês de dezembro, pelo menos, e começo de janeiro, eu vou precisar diminuir essas análises, tá? Tudo bem, Reginaldo. É perfeitamente compreensível a gente ver como é que isso é necessário sair numa súmula ou se é só necessário a gente conversar aqui e já deixar claro essa definição de espaçamento. Tá? A Rosângela levantou a mão. Rosângela, você vai falar da qualidade também? É isso? Está fechado o microfone, Rosângela. Desculpe. Por favor, Reginaldo, qual o espaçamento que você proporia e a licitação, qual é a previsão, por favor? Eu estava pensando em
segunda, quarta e sexta, né? Pelo menos 3 dias por semana, né? Que também não adianta fazer uma vez só, que também não resolveria, né? Então, acho que seria interessante fazer segunda, quarta e sexta esse monitoramento, né? Interessante não, né? Necessário, né? E a licitação é sempre uma incógnita, né? Não estou comprando só um produto para OD, né? É óbvio, né? Eu tenho uma licitação mais ampla, né? E é meio inesperada, né? A expectativa é que em meados ou final de janeiro ela se concretiza, né? Mas a gente sabe que licitação é recurso, contra razão, e já não veio andando bem, inclusive por causa de cotação. Nessa época do final do ano, apesar de que desde que a gente teve essa situação de começar a monitorar, a gente já estava preparando para, né, sabia que iria ser uma demanda bem maior do que a gente tem, né? Mas a licitação está andando, está em processo de edital de minuta, mas a previsão seria para meados de janeiro, final de janeiro, a concretização. Aí mais 20, 30 dias, quer dizer, a gente vai começar a receber esses materiais em torno de fevereiro, mas eu estou otimizando os meus insumos, né? Eu não posso ir de uma maneira, né, sem pensar nas outras alternativas, nas outras possibilidades, nas outras exigências, né? Por exemplo, o monitoramento das estações, né? A gente tem 7 estações, 8 estações que a gente precisa monitorar. Aí mais esse incremento, né? Alô, oi. Reginaldo, entendeu? Oi. Entendi. O parâmetro OD, vocês trazem alguma coisa para o laboratório ou é feito com eletrodo? Não, equipamento, titulação. Sulfato manganoso, titulação, não tem. Ó. Os equipamentos que a gente testou até agora, Rosângela, para a verdade, nenhum funcionou adequadamente. Tem que ser a titulação, no método antigo mesmo. O AD dessa maneira não é muito confiável, pelo menos para a gente aqui. Compramos até equipamentos importados, mas ele funciona adequadamente um pequeno período, nem adequadamente, mas. E aí, então tem que ser por titulação. Então são vários produtos químicos. Um deles sei que é sulfato manganoso, o outro já não sei mais. Sódica, sulfato manganoso, do ácido sulfúrico. Eu lembro ainda da minha época de fazer oxigênio. Eu não me lembrava, só me lembrava do sulfato. Professor é professor, né? Não tem como, né? Por isso que ele é o professor de nossos alunos. Imagina. É isso aí. É só porque quando a gente entra no mestrado, a gente faz um monte disso, porque ninguém gosta de fazer titulação e sempre quem entra faz. É verdade. É castigo, André. É meio castigo, mas a gente aprende. Não, é isso. Então, só queria expor isso, né? Já tinha essa preocupação há umas semanas atrás, que licitação é licitação, né? Quem é da área pública sabe como é que funciona. Aí não tenho, eu divido sempre em lotes isso para evitar problemas, né? Põe lote de equipamento, lote de produtos químicos relacionados a esgoto, lote de produtos químicos relacionados com água. É um pouco complexo isso, né? Esses tipos de licitação a gente sabe que... Mas a expectativa é essa. Então eu peço que entendam, né, a situação do SAI, a revelia da nossa vontade, mas estamos buscando aí a melhor alternativa. Reginaldo, compreensível, e a gente vai conversar. Não sei, a Rosângela vai passar isso para o setor de qualidade lá da CETESB. É que a gente não está sem nenhum representante, o Palumbo não está na reunião, mas eu estou teclando para o pessoal lá para ver como que a gente pode, qual que é a avaliação que ele faz e o que poderia ser feito, tá bom? Eu acho que dá para a gente se organizar e resolver esse problema sem problema, até vocês conseguirem comprar o material. A gente sabe que isso não depende exclusivamente do SAI, né? Licitação pública sempre é um problema, né? E aqui acho que todo mundo conhece, a grande maioria sabe dessa situação. Gente, nós estamos agora numa situação complicada. Na semana passada teve reunião do Fórum Paulista de Comitês e a gente teve reunião do colegiado do comitê na sexta-feira de manhã. Nas duas reuniões, eu insisti para que o DAE também atue de forma mais incisiva sobre as nossas outorgas, principalmente daquelas outorgas não essenciais.
existe ainda alguma resistência do DAE de fazer esse gerenciamento de outorga. Mas eu estou chegando à conclusão que a gente não tem muito para onde correr. A outra opção seria o maior uso, que é a captação, reduzir o consumo por conta própria, mas isso também tem uma limitação dos prefeitos, que tem uma certa resistência de fazer esse tipo de ação, e a gente sabe dos problemas que causam nas concessionárias também, de você fazer interrupção de distribuição de água. A gente está sugerindo que os municípios já façam essa restrição, mas a gente não está conseguindo que eles sejam sensibilizados a essa situação atual. Eu, sinceramente, estou numa situação que eu não sei mais para onde a gente vai correr. Se a gente abaixar mais a saída de água do reservatório, a gente corre o risco de prejudicar tremendamente a calha do rio Sorocaba. Se a gente não abaixar, o reservatório, como os dados da Micaele mostrou, vai chegar no volume morto. A gente está realmente naquela minha época, a gente falava que isso era uma sinuca de bico, né? A gente não tem para onde correr muito, mas eu gostaria de ouvir sugestões. Eu acho que a gente está aqui justamente para isso, para pensar possibilidades de tentar reduzir esse problema e evitar que o reservatório seque, da mesma forma que evitar que a gente prejudique demais a calha do rio Sorocaba, porque também tem vários outros usos que dependem dessa água do rio Sorocaba, a jusante do reservatório. Eu vi que o Polga pediu a palavra, e eu estava lendo aqui sua mensagem, Polga, sobre a sua previsão climática primeiro trimestre do ano 2022. Eu gostaria, inclusive, de ver essa previsão, se você estiver disponível, mas, por favor, a palavra é sua. Obrigado, professor. A ideia, quando eu elaborei esse estudo, eu procurei fazer todo um embasamento aí científico para dar subsídios para a gente acrescentar no nosso plano de contingência algumas ações imediatas, né? No nosso caso aqui em Indaiatuba, ainda não atingimos a gravidade do que está acontecendo aí na represa aí da Votorantim, né? Mas as sugestões que eu encaminhei, elas estão embasadas exatamente para poder sensibilizar a nossa alta direção aqui a começar a pensar em adotar medidas a partir de agora para evitar aí um possível colapso no ano que vem. Então, o senhor vai ver aí, eu peguei dados aí do CIMADEM, eu peguei dados de várias fontes, né, sala de situação. Então, não sou eu que estou fazendo previsão. Eu apenas coloquei informações com conteúdo científico e dei aí a minha sugestão para a gente poder começar a mexer a partir de agora, né? Essa situação que o senhor acabou de relatar, nós chegamos aí num nível extremamente crítico, né? Então, essas ações aí de oferta já não surtem mais efeito. Nós temos que atuar agora na demanda, né? Começar a fazer restrição e daí eu acho que essas informações podem ajudar. Obrigado, professor. Eu encaminho para o senhor ainda hoje. Obrigado, Polga. Realmente as nossas perspectivas não são lá muito boas, não, né? Mas vamos lá. Júlio, por favor, depois o Mauro Tomazello. Bom dia, André. Obrigado. Não, na verdade, você acabou até falando, eu ia fazer um comentário sobre a apresentação da Micaela aí mesmo. A gente chega ali, a gente olhando os dados, vê que está saindo, ainda com todas as reduções que nós fizemos, está saindo praticamente 2 metros cúbicos a mais por segundo do reservatório do que entra, né? Então, realmente é uma situação complicada. Se não chover, o reservatório vai secar. E quando secar, aí não vai ter nem para captar e nem para diluir esgoto, né? Então, a gente realmente está numa situação aí que é preocupante, temos que pensar mesmo. Eu sei que a calha está sendo afetada, a gente sentiu também em captações nossas, questão de qualidade, né? Estamos tendo que adaptar o sistema. Essa é uma questão que vem mesmo e eu acho que não vamos escapar dela para o ano que vem. Pensar no sistema de tratamento aí, o que se fazer, porque não está vendo, né? Está vendo, está saindo, com tudo isso está saindo, né? Praticamente está entrando ali o que Sorocaba pega um pouquinho a mais, né? Muito pouco, né? A diferença é muito pequena.
Então temos que avançar, acho que mesmo aí nas discussões, né? Eu sei que a Calha está sendo afetada, é solidário. Lembro que a gente estava na ponta, lá embaixo, na Regional também, né? Teve efeito também, lá também, tivemos que adaptar o sistema de tratamento, né? Mas eu não vejo alternativa aí mesmo não, que não seja manter essa redução, talvez até ampliar mesmo, mas uma discussão aí para o grupo todo tratar, né? A gente tem que ver o que vai acontecer, porque nesse ritmo que vai, se não chover muito, vai secar. Aí não tem o que fazer, né? Aí não tem nem para captar, nem para diluir, não tem para nada, né? As perspectivas de chuva são cada vez menores, viu, Júlio? Pelas previsões que eu estou acompanhando. Isso é muito preocupante. Mauro, depois do Rafael. André, aqui, falar um pouquinho uma discussão assim, de quem não é tão especialista, mas assim, olhando assim de uma forma geral. Realmente, o que você falou aí da sinuca de bico é o que a gente está começando a viver, né? E foi-se criada uma expectativa, ou aí uma luz lá no fim do túnel, com relação às cavas, né? E é isso, se fechar mais a vazão lá na represa, vai afetar bastante a calha do rio. Se não fechar, a represa fica comprometida, né? Então, assim, uma visão bem generalista, eu acho que não precisa ser 8, nem 80, né? Mas qualquer água que a gente conseguir tirar dessas cavas e ir jogando aí para a calha do rio, né, vai ajudar neste momento a gente não ter um impacto maior no rio, e ajudando a manter um pouquinho aí o nível da represa. Eu acho que compensa a gente investir, mesmo que tenha um custo elevado, né, nem que não seja nas melhores condições de captação, né, até porque essas cavas elas estão estabilizadas hoje, e conforme for tirando água delas, vai acontecer uma reposição, não na intensidade da retirada, mas acontece, sim, uma reposição, né? E eu acho que é a única, assim, bem generalista mesmo, é a luz que a gente tem aí para não ficar nessa sinuca de bico, ou diminuir um pouco aí essa sinuca. Obrigado, viu? Obrigado, Mauro. Pode ser uma opção, talvez, eu sei que o Rodolfo falou do custo disso, ficar em torno de uns 500 mil reais por mês, mas se a gente conseguisse pelo menos deixar esse sistema funcionando por um mês, talvez a gente conseguisse, né, preservar um pouco mais de água no reservatório. Mas aí tem a questão de quem vai pagar a conta, né? Que eu acho que é um outro detalhe que não é um detalhe que precisa ser organizado. Rafael, por favor. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo que está participando da reunião. Para quem não me conhece, eu sou secretário de Meio Ambiente aqui de Biúna. Só queria fazer duas pontuações. A primeira é que eu concordo com o que o Mauro falou agora e o André. O valor é excessivo, R$500 por mês, porém a perspectiva de ficar sem água tem um valor imensurável, né? Então, talvez lá na frente se faça necessário esse investimento, que talvez seja uma das únicas saídas. Com relação ao que o professor André mencionou agora há pouco, de estar numa sinuca de bico, a gente aqui, o prefeito, também, a gente está todos imbuídos na mesma situação, não vai ter como, vai ter que fazer um racionamento imediato. A gente está postergando o problema, postergando por medo de ônus político, e as coisas não se resolvem. A gente hoje com menos de 20% da represa e vai ficar pensando em fazer racionamento. Eu acho que assim, nós aqui da cidade estamos tentando argumentar para que consiga mobilizar a classe política para que de fato aconteça racionamento. É a minha visão, né? Não tem que ter um racionamento hoje, porque se hoje está ruim, a perspectiva de chuva no próximo ciclo é baixa, o que vai acontecer em outubro, novembro de 2022? Então, a minha colocação era essa. Obrigado. Obrigado, Rafael, e agradeço aí o empenho de vocês de Biúna de tentar convencer os agentes políticos da bacia para que a gente consiga realmente reduzir na outra ponta, né? Reduzir vai fazer
Beleza. Quem pediu a palavra agora foi o Gomes. Olá, André, bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez, peço desculpas por minha câmera não funcionar, mas, André, só umas complementações aí, de fato eu concordo com o que você mencionou, e também o Tomazella, complementado pelo Rafael, mas assim, ó, eu acho que de fato, como você falou, nós estamos chegando numa sinuca de bico, só que, já que inicialmente nós tínhamos deixado para que os prefeitos tomassem as decisões de quando iniciar a questão do racionamento. Nós já havíamos tomado ciência que isso seria o nosso último recurso, o racionamento, até para que não trouxesse prejuízo à própria rede de distribuição por questões técnicas de estourar, vazamento, etc., né? Mas eu vejo que talvez nós poderíamos inverter, que as empresas de abastecimento público, elas fizessem um documento oficial às prefeituras, aos prefeitos, cientizando eles tecnicamente de como está a situação atual e da possibilidade de escassez de abastecimento público que é iminente. Porque daí elas também estão comunicando os seus gestores aí dos seus territórios dessa situação. Porque eu estou vendo que talvez essas nossas súmulas técnicas, que são embasadas tecnicamente nos nossos diálogos semanais, elas estão sendo encaminhadas aos gabinetes dos prefeitos e elas não estão tendo conhecimento por esses gestores. Eu duvido que um prefeito que lê uma súmula técnica de uma linguagem tão fácil como essa, de como está, e ele não toma ação. É porque ele não está lendo, porque se ele tivesse lendo, ele já teria tomado alguma decisão. Então, eu acho que passou da hora realmente de a gente intensificar junto a esses gestores, né, os prefeitos, a nossa real necessidade. Por um outro lado, André, eu tiro aqui, primeiramente, uma das nossas primeiras reuniões no dia 2 de agosto lá no SAI, a palavra do prefeito Laerte, presidente do nosso comitê de bacias, que ele disse que lá na região de Salto, a cada momento que se vive a situação, mesmo que ainda não esteja numa situação tão ruim como nós estamos vivendo, eles adotam reduções, aumento de vazões, então, ou seja, ela é flutuante, de acordo com a necessidade da semana ou do período, são tomadas decisões. E isso lá já é estabelecido, então mesmo antes de chegar à escassez hídrica, eles já têm isso como adotado. Ele deu isso como exemplo na reunião do nosso dia 2/8, alguns prefeitos estavam ali, concordaram, empresas de abastecimento, mas a gente vê que também essa sugestão não pegou como raiz para os gestores. Volto aqui a salientar que as empresas de abastecimento têm feito o que é possível, têm investido, têm feito prolongamentos, têm aumento do gasto no tratamento da água, mas agora nós estamos aqui em busca da água. Um outro detalhe, André, é que eu me recordo que a Votorantim Cimentos, a Amélia, ela havia, me corrija por favor se eu estiver errado, André, eu lembro que o número era 365 para 300, parece que era eu não sei se era um lançamento ou se era uma captação que ia ser reduzida. Não sei se ela ia aumentar o lançamento na calha ou se ela ia diminuir a captação, não me recordo exatamente. A captação. Nós precisaríamos saber se isso já foi realizado e desde quando, para saber qual tipo de efeito isso está surtindo na calha do Sorocaba. Porque se a gente não tiver essa informação, também fica difícil de a gente equalizar as futuras decisões. Tudo bem, é pouco, são 65 metros cúbicos, mas para quem não tem quase nada, 65 é muito. Então, eu acho que a gente tem que centralizar esse contato com a Amélia. Amélia, já foi feito? Foi. Desde quando? A tal dia, tal hora. E a gente vai, então, entrar em contato com o Reginaldo, com o pessoal, para saber se isso surtiu algum efeito, né? Principalmente lá no tratamento da Vitória Régia. Então, acho que por hora é isso. Deixo o meu apelo mais uma vez, que a gente possa sensibilizar, porque agora é o momento de a gente sensibilizar os gestores e sociabilizar a informação, porque o maior risco de tudo está em 22, o próprio amigo Polga falou, as previsões não são satisfatórias, nós também já tínhamos algum conhecimento nesse sentido, então a cada semana se torna um pouco mais preocupante a situação que nós estamos vivendo, infelizmente. Obrigado. Obrigado, Gomes. Não tem ninguém inscrito, mas tem algumas falas no chat, né? Vamos ver se eu estou com uma reduzida aqui.
A Viviane falou questão das prefeituras que adotem medidas restritivas. A gente já mandou ofício para as prefeituras, mas nós estamos com um problema de... Eu não gosto da palavra sensibilização, porque sensibilização é muito frouxo. Mas tem um problema de entendimento do problema das prefeituras, porque, para vocês terem uma ideia, na reunião do colegiado do comitê sexta-feira passada, só tinham 8 prefeituras, sendo que dessas 8, 3 são de alguma forma envolvidas com a direção do comitê, que é Salto, Itu, e eu não lembro qual outro município que estava lá também presente com o prefeito, o resto estava com representante. Então, até a possibilidade da gente tentar sensibilizar está ficando cada vez mais difícil. E eu também peço a ajuda de vocês para que a gente tenha algumas sugestões de como fazer isso. Nós já mandamos ofício, já mandamos súmula. Há umas 2 ou 3 reuniões atrás, o procurador lá, promotor do GAEMA sugeriu uma audiência pública. Essa audiência pública, não sei exatamente por que, acabou não se concretizando, né? Que eu acho que é um pouco de restrição das próprias prefeituras para fazer essa discussão nesse momento. E a gente está nessa situação. Aqui o André está perguntando se a gente participou desse grupo de prefeitos. Eu não sei nem se esse grupo de prefeitos se reuniu novamente, né? Na semana passada houve uma discussão na Fiesp, para fazer uma campanha de redução de consumo junto às empresas e aos funcionários das empresas. Eu cheguei a participar muito rapidamente, porque eu estava numa outra agenda. Eu consegui entrar e falar um pouco. Estava o vice-prefeito, mas eu não consegui falar com ele para saber qual é o entendimento do vice-prefeito de Sorocaba, né? Que estava nessa reunião. O prefeito, nosso presidente, o Laet, ficou de, quando houvesse a reunião novamente dos prefeitos, chamar alguém aqui do técnico do SMT para levar essas informações dos prefeitos, mas acho que eles não se reuniram de novo depois da última reunião. Eu vi que o Rafael ali de Biúna já falou que não houve essa reunião, eles não se reuniram novamente como havia sido marcado, né? Marcado não, mas pelo menos aventado que ia se reunir a cada 15 dias, né? Então nós estamos realmente numa situação que a gente não consegue correr atrás. Quanto só para terminar, depois eu passo a palavra para as pessoas que já pediram. Eu tenho inscrito o Júlio, o Polga e o André Navarro. A gente solicitou a redução, viu, Gomes, da captação, conforme a Votorantim Cimento tinha previsto, 2 súmulas atrás, inclusive. Precisa só entrar em contato para ver se eles já fizeram essa redução de captação. Eu lembro também, depois, eu vou pedir para o Rodolfo falar, que a gente tinha falado que uma das primeiras ações talvez fosse só aumentar a saída da bomba lá, de bombeamento que já existe, né? Sem precisar colocar um equipamento novo para aumentar em demasiada a vazão. Eu não sei também se isso acabou sendo avaliado na visita que vocês fizeram lá, tá? E a questão do consumo é isso, né? Não houve nenhum retorno das prefeituras, Denise. As prefeituras têm ignorado solenemente o GT Crise, né? E o comitê de um modo geral. Eu também estou numa situação que a gente tem até um limite, né, de como fazer essa intervenção. Eu estou realmente muito preocupado, que eu não sei como é que a gente vai conseguir chegar até esses agentes públicos para sensibilizá-los, né? Não sei. Talvez a gente tenha uma reunião com o GAEMA essa semana de avaliação. Talvez o GAEMA, por via judicial, possa
exigir alguma ação que a gente não está conseguindo exigir nesse momento. Então, vou passar a palavra, que eu já falei demais. Júlio primeiro, depois o Polga, depois o André e depois alguém mais pediu, mas eu já vejo quem é. O Gomes. Júlio, por favor. André, só para dar uma reforçada aí, a gente vinha falando até então, com as prefeituras, as medidas restritivas, né, de alguns tipos de uso, né, buscando o uso racional da água, até que se usa lá, né? O termo que seria aí, foi dado muitos exemplos aí, piscinas, lavar carro, lavar calçada, né? Isso é uma coisa. Falar racionamento é uma outra coisa. Racionamento implica você fazer rodízio, né? Isso com efeito muito perverso para o sistema, né? Você vai aumentar o número de perdas, vai ter arrebentamento. A população mais da periferia, os mais prejudicados, porque os primeiros que ficam sem água e o último que volta, a água não é energia elétrica, que ligou, chega lá, né? Você desligou um sistema, as pontas ficam primeiro sem água, e vão ser as últimas a retornar, com efeitos perversos aí. Isso a gente tem falado sempre, e a gente se posiciona contra, porque a Política Nacional de Recursos ela fala em prioridade do abastecimento de sedentação de animais e abastecimento humano, no período de crise, né? E você vai estar justamente batendo aí, né? Se falar uma coisa, está pondo no primeiro lugar prejudicar o abastecimento público, né? Então, essa é uma medida que a gente tem que tomar um pouco cuidado com o termo que se usa aí, né? Se medidas para uso racional da água é bem-vindo e acho que tem que ter, né? Sem dúvida. Falar em racionamento é um problema. Mas porque os sistemas, eles estão preparados, estão tendo condições de abastecer por enquanto, né? A gente capta um município só, não capta nem direto, nem São Roque, nem outro município que a gente pega direto na represa, só Alumínio mesmo está sentindo bastante por causa da queda aí do nível da represa, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado quando se fala em racionamento aí. Você reduzir, né? Fazer um racionamento no lugar que capta 100 litros por segundo, enquanto a represa está soltando 2,25 metros cúbicos, isso vai ter um efeito praticamente nulo, né? Então, a gente tem que explicar isso bem aí para os prefeitos, passar muito bem, né? Para que já não ache que está se falando em racionar, em fazer rodízio de cara. Isso é uma coisa que a gente tem sempre falado aí, falando que ele vai ter efeitos piores do que a situação atual. Ele vai aumentar perdas, vai criar um problema aí que é o que a gente tem que buscar evitar, né? Buscar justamente evitar isso. Eu falo, é duro para quem está para baixo da represa, dos 2,25? Mas é muito volume ainda pelo que está entrando na represa. Essa é a questão. Não tem o que você faz para cima, mantendo esse volume que vai recuperar a represa. Ela vai continuar caindo. Se não pegar nenhuma água nos municípios que estão para cima, a represa vai continuar caindo, se você zerar. Porque o volume que vai entrar, que vai aumentar, é muito menor ainda do que está saindo. Pode falar, não vou captar nada. Vai continuar caindo dentro da represa. Ele não resolve com isso daí. Não tem volume para isso. É só fazer o cálculo de quanto capta e quanto você pode reduzir. Para ver que é insignificante, né? Uma redução aí de 0,25 que a gente fez é muito mais do que qualquer economia que se consiga. Não que não tenha que fazer economia, né? Tem que ser feito. Eu acho que as restrições, o uso racional da água, isso tem que ser. Precisa muito das prefeituras. Mas acho que tem que justamente pegar com os prefeitos e explicar muito bem isso daí. O que pode ser feito, o que ajuda, né? E o que pode prejudicar. Obrigado, Júlio. E eu acho que a gente precisa contar com a ajuda das concessionárias, que tem mais acesso aos prefeitos até do que a gente aqui no comitê, né? Para explicar para eles isso, né? Que se tomar medidas atuais agora de restrição dos outros usos, isso pode evitar um rodízio. Mas se não tomar também, ficar só esperando a chuva, talvez a gente não tenha nenhuma solução para dar a médio e longo prazo, a não ser o rodízio, porque vai acabar a água, né? Exatamente isso. O próximo é o Polga, depois o André Navarro. Bom, professor, o grande agente catalisador seria o próprio Ministério Público, né? Eles poderiam estar instaurando um inquérito civil, solicitando informações dos municípios sobre que providências poderiam ser tomadas, né, para exatamente diminuir o consumo, antes de chegar nesse patamar do racionamento que não é interessante para ninguém. Como a gente não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo sensibilizar, o MP, na minha opinião, seria o caminho, né? Então, eles fariam esse inquérito civil, que basicamente são perguntas, né, que o promotor faz e dá um tempo para responder. Então, essa é a minha sugestão. Já que o senhor vai ter reunião com o pessoal do GAEMA, né, eu acho que é por aí. Obrigado.
Obrigado, Polga. André, você pode falar. Obrigado, André. Bom dia a todos. Eu não sei, eu estou tendo uma percepção aqui de que o nosso problema está sendo em acessar os políticos, né? Os atores políticos da região. Aqui a gente tem no grupo alguém que se colocou muito alinhado aqui, que é o Rafael, ali de Ibiúna, a meu entender, bastante alinhado com o que o grupo pensa, e tem aquele ditado, né? Se a montanha não vai até Maomé, Maomé precisa ir até a montanha. Então, eu não vejo que talvez a gente consiga o que não conseguiu até agora de trazer os prefeitos para o comitê. Mas talvez seja mais fácil o comitê ir até o grupo de prefeitos. Então, assim, uma sugestão aqui seria que talvez Ibiúna, que está querendo capitalizar essa discussão do ponto de vista político, possa, que eu acho que é bastante positivo, eu até colocando aqui, Rafael, acho que essa iniciativa seria muito importante. Talvez junto com o Laerte, que é como presidente do comitê, tentar fazer essa reunião que não aconteceu e propor essa pauta, talvez uma inserção, porque a súmula chega para eles, eu duvido até que talvez alguns municípios não tenham nem aberto e-mail, eu fico pensando assim, né, e a hora que abre um documento técnico daquele, não consiga avaliar. Então, talvez tentar articular esse espaço do ponto de vista político mesmo. Político chamando político para uma reunião, e aí fazendo uma apresentação da situação e das propostas, porque é difícil, parece que a gente, infelizmente, é uma situação que a gente vive, né, no meio nosso técnico, de não conseguir sensibilizar. Então, acho que talvez, desculpa a palavra, André, eu acho que é mais que isso, mobilizar, botar aquele negócio na mesa, né? Então, talvez precise político mobilizar político nesse ponto. É uma percepção que eu estou tendo, assim. Obrigado, André. Gomes? André, primeiro eu queria voltar num assunto daquela possibilidade que nós mencionamos aqui, de talvez o comitê realizar essa audiência pública, né, que foi um dos comentários que nós fizemos aqui em uma das reuniões passadas. E daí até aí eu não sei se podemos e da legalidade sobre isso e também do alcance que isso teria, exceto se nós realizássemos isso em vários municípios, como também foi a proposta inicial, né, o comitê ir em um município A, B e C e efetivar essas audiências públicas, né. Então, só para reforçar. Por sinal, André, gostaria mais uma vez de parabenizá-lo, porque eu sei do seu esforço junto ao prefeito Laerte para a tentativa de fazer acontecer essa audiência pública, tá? Então, sei do seu engajamento, então é bem importante a gente deixar aqui. Então, sei que algo está sendo feito, né? Mas é importante talvez a gente pensar num caminho B. Eu vou tentar falar mais uma vez uma coisa que eu já disse no passado, porque eu penso que mesmo que a gente pense que é uma tremenda bobagem, talvez em algum momento pode trazer um resultado, nem que não seja agora. Até o mês de junho, acho que julho do ano corrente, nós ainda não estávamos com a ETA Vitória Régia operando. Então, os 195 lá, tecnicamente, de Tupararanga, ia para o Cerrado, e que junto com as outras captações complementavam a necessidade de distribuição para Sorocaba. Considerando o alto custo do remanejamento da cava lá da Votorantim Cimentos, eu pergunto se talvez não seria importante, tecnicamente, o SAI observar, não imediato, mas sim em algum momento, e a partir de que momento, não deveria talvez centralizar a captação novamente na ETA Cerrado, para que nós pudéssemos não prejudicar a qualidade na ETA Vitória Régia e poder suprir a necessidade de reservação em Tupararanga. Uma outra coisa que eu me preocupo, André, é sobre o Q710. A gente vem falando bastante sobre o Q710, nós sabemos que o Q710 é um indicador muito importante, mas eu fico preocupado porque o Q710 do momento talvez não traz informações
das últimas crises hídricas que nos pegou de uma maneira muito intensa, incluindo a de 2003, se não me engano, e a 2014, e agora que estamos, né? Eu acho que 2003 talvez está incluso. Então, penso que existe um déficit de informação também no nosso Q710, que, de fato, em algum momento vai precisar ser atualizado. Então, eu deixo aqui, talvez, a sugestão, André, e aos demais, para que nós pudéssemos analisar, e a partir de algum momento, a gente utilizar como indicador não mais o Q710, mas o Q95. Porque o que acontece? No momento que nós estamos, nós temos que se adequar à necessidade atual. E eu entendo que o Q95 vai nos trazer uma informação mais atualizada dos corpos hídricos que nós estamos tanto fazendo o lançamento como aqueles que nós estamos captando. É o que eu gostaria de deixar de contribuição. Obrigado. Obrigado, Gomes. Deixa passar a palavra para a Denise, depois a gente faz um apanhado aí, uma síntese. Denise, por favor. Não, uma coisa que eu estou pensando assim, se tem algum poço de água subterrânea, estou olhando que nem, por exemplo, tem aqui no entorno da Tupararanga, né, tem vários, e tem um deles que é do condomínio náutico, eu não sei o que mais ele abastece, né, de 60 metros cúbicos ao dia, não sei se alivia, o que eu estou pensando? Se tem alguns usos, assim, de poços subterrâneos que a pessoa poderia não estar utilizando essa vazão e poderia ser usado isso para, não sei, jogar na Tupararanga, ação emergencial, não sei se isso existe, coisa que eu estou pensando agora. O que mais a gente pode fazer? Porque é isso, né? Mesmo se parar de retirar, não resolve o nosso problema, né? Então, se não chover, não tem solução, né? Então, eu estou pensando se existe alguma alternativa, né? Não sei. Eu acho que essa alternativa é muito complicada, Denise, porque, na verdade, os poços também são recarregados pela chuva, então eles devem estar todos, hoje, muito baixos em relação ao volume que foi outorgado, inclusive, né? Eu acho que muita gente já está sofrendo com isso. Mas você acha, porque a minha preocupação, André, até desculpa falar assim, às vezes é isso, às vezes tudo bem, ele está lá, mas de repente ele está sendo utilizado essa água, que eu já disse assim, para abastecer piscina, para sei lá o quê, para coisa que não é uso, e como não sai, né, como é de captação subterrânea, parece que tudo bem, né? Não sei, tô só pensando assim, se tem algum jeito de levantar o que existe no entorno, o que poderia ser desviado, não sei, Talvez essa água seja uma reserva para a gente usar quando acabar a água de superfície, né? Mas a situação está numa situação que provavelmente esses postos também não vão dar conta de resolver o problema. A gente, para o reservatório começar a encher hoje, ele já devia estar enchendo, né? Pelos dados históricos, a gente já devia estar no segundo mês de aumento de volume, não de redução de volume. Você teria que fechar completamente o reservatório e ainda você só conseguiria equalizar, porque a saída que se faz para o site de Sorocaba, como o Júlio falou, é um pouco menor do que a entrada atual de vazão afluente. Só que isso vai, lógico, a primeira cidade que vai ser prejudicada é Votorantim, porque a captação de Votorantim se faz logo abaixo da saída do reservatório. Depois Sorocaba e depois as outras cidades mais abaixo. Então a gente está numa situação realmente que talvez a única forma de resolver isso é fazer com que os prefeitos e o DAE se movimente quanto às questões das outorgas. Eu estou meio gaguejando aqui, gente, porque realmente eu não sei o que fazer. Eu não tô conseguindo achar uma solução no médio prazo, ou no curtíssimo prazo não tem nenhuma, né? A não ser torcer para a chuva. Agora, no médio prazo, a gente vai ter que mexer na ponta do consumo, e se a ponta da entrada não está resolvendo, a outra ponta é a de saída, né? Eu até acho que a gente pode reduzir um pouco mais a saída de água do reservatório, mas não sei se nesse momento é possível, porque a gente precisa estudar um pouco mais
os efeitos na calha do rio Sorocaba. Só ficou uma coisa para trás, que é a questão de aumentar o lançamento da cava lá, Baltã, né? Para o rio Sorocaba. Lembra, Rodolfo, que tinha essa história de precisar aumentar, acho que o mangote de saída da Baltar? Isso ainda existe, não? Pelo que o Emanuel, que é o gerente lá de mineração, que acompanha a gente, confirmou, eles têm ainda uma possibilidade de ampliar um pouco a vazão com o equipamento que está lá, né? Só que para isso eles precisam trocar o mangote de recalque. Eles têm um mangote lá de 10 polegadas, eles precisam passar para um mangote de 12 polegadas para poder ampliar essa vazão e não gerar tanta perda de carga, e aí a bomba dá conta de aumentar a vazão. Mas a ampliação que ele poderia fazer, segundo a informação, é sair de 300 metros cúbicos hora para uns 400. Aumentaria aí uns 30 litros por segundo, mais ou menos. Então... Mas eles conseguem fazer isso com o equipamento que eles têm? Eles precisam ter um aporte? Precisa trocar o mangote. Agora, a questão de troca de mangote é uma questão de quem vai pagar o mangote, né? Eles não têm isso lá. E o SAI não conta com esse material em estoque, ou a Sabesp, alguém... O material que eles usam lá, que é um mangote flexível, que inclusive eu mandei a foto para vocês do vídeo semana passada, coloquei no grupo, eles colocam esse mangote praticamente pendurado na parede da cava, né? Esse tipo de mangote a gente não tem. Eu até pedi para o Emanuel o contato do fornecedor, só para ter uma noção de quanto custa, mas eu não recebi isso ainda. Vou dar uma cobrada nele lá, só para ter uma ideia de quanto custa esse mangote para substituir. Porque pelo menos aumenta. Tudo bem que são 30 metros cúbicos, mas como a gente sempre fala aqui, nós estamos disputando gota, né? Sim, sem dúvida. 30 metros cúbicos já é melhor do que nada, né? Então talvez a gente possa fazer esse aporte aí, pelo menos, para reduzir um pouquinho o problema da calha do Sorocaba. Rosângela pediu a palavra. Rosângela, por favor. Obrigada. Rodolfo, hoje eles estão bombeando somente para conseguir esse mangote que tem, que eu não entendi. Por favor, ele bombeia para a drenagem da cava e possibilitar essa atividade, ou eles já estão bombeando da Baltar? Não, eles já bombeiam, né? O que acontece lá? Eles têm esse sistema de bombeamento na Baltar funcionando, porque eles fazem a captação no rio Sorocaba, de água do rio, era 365 metros cúbicos hora, para atender a fábrica de cimento. E eles lançam, né, da cava Baltar no rio Sorocaba, ou seja, eles devolvem para o rio 300. Então esses 300 eles já estão bombeando 24 horas por dia. O que eles se comprometeram é reduzir a captação deles de 365 para 300, para igualar, ou seja, eles captam e lançam a mesma coisa. Então eles não estão... o uso deles no rio fica no 0 a 0. Né? Tá. Então eu acredito esse que 300... desculpa, esse 300 metros cúbicos por hora, segundo a Amélia, não tem causado rebaixamento na cava. É isso. Eles colocam a bomba lá, conseguem bombear os 300 com a mesma bomba, sem rebaixamento da cava. Não que ela não rebaixa, ela rebaixa muito pouco, né? Assim, a informação que eles passaram é que ela rebaixa 5, 7 centímetros aí por semana. Mas ele tem uma recarga que talvez... A recarga hoje lá acaba mantendo praticamente estabilizado. Então cai muito pouco, né? E se bombear os 900 metros cúbicos por hora, mesmo considerando que haverá essa recarga, o rebaixamento do nível de água seria mais expressivo. Seria muito de 50 a 60, mas chegaria a 50, 60 centímetros por dia? Nós fizemos uma conta rápida lá, pelo volume de água que eles estimaram ter e pela profundidade da cava, e depois eu acabei confirmando isso aqui no escritório pela área que tem lá de água.
em torno de 50 a 60 centímetros por dia, se você bombear os 900 mais os 300 deles, né? Ah, não. E se considerar só a conta da Baltar, se considerar somente os 900 metros cúbicos por hora, mas não eles não podem deixar, eles não podem parar de bombear, né, Rosângela? Eles têm um lançamento que eles precisam fazer. Não, mas tudo bem, mas ao invés de bombear 900, bombearia 600 mais 300. Vai cair, quer ver? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Se 300 cai mais ou menos quanto, você disse, Rodolfo, por favor? 60 centímetros por dia. Não, enquanto a Votorantim está bombeando os 300 metros cúbicos por hora, o nível cai em quanto? Em 5 centímetros? Ele fica praticamente estabilizado, Rosângela. A variação com 300 metros cúbicos por hora. Isso. Então, com nem tanto ao mar, nem tanto à terra, 600 metros cúbicos por hora, quanto se chegaria? Ou pelo menos mais 300? Com 600 a gente cai 40 centímetros por dia. Com 900 cai 60. Esses 600, esses 900 é mais os 300, é isso? Mais os 300. E se aumentasse, será que existe uma quantidade que dá para ser retirada sem rebaixar tanto essa calha? É o que eles já tiram hoje, né? Que ela fica praticamente estabilizado. Mas são 5 centímetros só, Rodolfo, por dia, você falou, não, certo? Os 300. Os 300. Os 300 são cada 300 a mais que você bombeia, ela começa a cair 20 centímetros por dia. Uma conta rápida. Não, então se está bombeando 300, está caindo 5, se bombear mais 300, vai cair 20, é isso? É uma conta rápida, Rosângela. A gente não conhece qual é a recarga. Então, a gente está imaginando que a recarga seja 0, né? Depois dos 300. Então, essa conta, André, é que não está fechando ainda e talvez valha a pena falar de novo com a Votorantim e ver quanto pode ser retirado. Eles têm informação efetiva, Rosângela. Eles nunca tiraram mais de 300. Eles não sabem o que vai acontecer. É incerto. A bomba da Votorantim... Posso? A bomba que está na Votorantim, a capacidade máxima de recalque é de 300, ou a bomba de recalque da Votorantim consegue recalcar mais um pouco? Ela tem uma folga, ela consegue recalcar um pouco mais de 400 metros cúbicos por hora, mas precisa trocar o mangote. Então, eu acho que a primeira questão é o mangote. Se a gente também conseguir resolver o problema do mangote, ela pelo menos a gente consegue aumentar um pouquinho mais a saída. O problema é que a gente não sabe quanto custa o mangote, nem qual é esse tipo de mangote. Então a gente precisa falar com a Votorantim. Eu vou pedir para o Rodolfo, que já tem o contato, Rodolfo, se você puder, falar com a Votorantim Cimentos qual é esse tipo de mangote, quem é o fornecedor, para a gente poder tentar ver por outras formas se a gente consegue. E qual que é o tamanho do mangote, né? Sim, eu vou pedir de novo aqui. Vou cobrar mais uma vez. Dá uma cobrada neles, porque daí a gente, como a gente fala, a gente aumenta mais um pouquinho, talvez o que consegue com a bomba atual, e daí a gente até consegue ter uma ideia um pouco melhor de quanto que é o rebaixamento dessa cava, aumentando a vazão de saída, né? E daí a gente também vê como vai fazer esse monitoramento. Não resolve o nosso problema, mas dá uma amenizada, principalmente no problema da calha do Sorocaba. Eu entendo a preocupação da Rosângela, que é a gestora de qualidade, e a gente está correndo um risco sério de ter problemas mais graves na calha do Sorocaba. Então a gente precisa amenizar esses problemas, pelo menos. Não apareceu nenhuma sugestão de medida que a gente possa fazer pela súmula. O que eu posso fazer e prometer aqui a quem está no GT Crise Hídrica é essa conversa com o GAEMA essa semana, que já está agendada,
mais gente aqui do grupo vai participar, acho que a Viviane vai participar, talvez o Daê vai participar também, que está marcada para sexta-feira, dia 10. Então, na sexta-feira, a gente pode conversar com o GAEMA, e o que eu vou solicitar a ele é que atue de forma mais incisiva para que as prefeituras possam fazer um uso mais racional dessa água e, ao mesmo tempo, indique para o DAE a necessidade de uma avaliação das outorgas, das outras outorgas, inicialmente não aquelas de abastecimento público. São as duas medidas que a gente pode tomar de forma um pouco mais emergencial para reduzir o consumo, porque a gente não tem como aumentar a entrada de água, né? A não ser aquela sugestão antiga do sistema São Lourenço. E eu acho que conforme a crise vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil. E também, que eu saiba, eu acho que a Fundação Agência está aqui, a Carol pode até nos responder, a gente não teve resposta desse ofício enviado do sistema São Lourenço. Teve, Carol? Oi, André. Até o momento, não. Então, aí é uma outra questão que a gente precisa também, talvez, investir um pouco mais de tempo. E como a gente está aqui em 28 pessoas, vou pedir para a ajuda de todo mundo que tiver acesso ao governo do Estado, à Secretaria do Meio Ambiente, que nos ajude também a pelo menos obter uma resposta da Secretaria do Meio Ambiente sobre essa opção do sistema São Lourenço. Eu sei que é muito difícil, porque o abastecimento de São Paulo também não está com folga suficiente para disponibilizar água para a gente, mas talvez é uma forma de despertar a discussão, né? Porque é uma água que está indo para São Paulo e que poderia resolver, ou não resolver, mas pelo menos minimizar o nosso problema aqui em Sorocaba. E sai aqui da bacia do Ribeira de Guape, não é nem da nossa bacia, né? Mas sai do município de Biúna, que é um município que está começando a sofrer com falta d'água. É muito irônico, para não dizer outra coisa, que um município que está dando água 6 metros cúbicos por segundo para São Paulo tenha que passar por problema de racionamento, porque não tem água no próprio município. Né, Rafael? É uma situação muito complicada e que a gente precisa resolver de alguma maneira. A bacia doador, o município doador não está tendo problema de abastecimento, doando esse volume de água para a região metropolitana de São Paulo. Atualmente sai do sistema São Lourenço 6 metros cúbicos por segundo. Se viesse para nós, quem sabe com uma furadeira e um pouco de coragem a gente não resolve isso. Eu estou brincando, viu? É brincadeira. Não, como está gravado, deixa eu deixar claro que ninguém vai fazer nada parecido com isso. Mas poderia resolver parte do nosso problema. É isso, gente. Não sei mais o que a gente pode encaminhar no momento. Houve uma sugestão aí de redução da vazão de efluente da represa. Eu gostaria de que a gente avaliasse com um pouquinho mais de tempo, principalmente os efeitos na qualidade do Rio Sorocaba, antes de fazer uma nova redução. Não descarta a possibilidade de uma nova redução, mas como a gente já chegou nessa saída muito baixa, e agora está começando a aumentar as temperaturas, eu gostaria que a gente avaliasse pelo menos mais uma semana essa questão da redução da vazão da calha do Sorocaba, e a gente vai investir tanto na questão de aumentar o bombeamento da cava Baltar para o Rio Sorocaba, quanto para essa pressão jurídica junto ao GAEMA. Rosângela, por favor. André, como você está finalizando, só para lembrar que não ficou registrado na súmula, mas foi pedido à Fundação que solicitasse à Câmara Técnica de Eventos e de Educação Ambiental, e foi uma proposta da Denise, para que fossem produzidos e houvesse uma comunicação melhor
com os usuários e com a população em geral. Então, eu não sei se vale a pena, de novo, relembrar e saber se a Câmara Técnica de Educação Ambiental teve algum posicionamento. Foi a proposta da Denise na última reunião. Eu acho que é uma questão que a gente precisa ver com a Fundação Agência. Não sei se... acho que a CETEA não se reuniu ainda, né? Ainda não, André, mas a gente já entrou em contato com o Marcelo, da CETEA. Ele já está ciente. Tá, obrigado, Carol. Só uma questão antes de abrir a palavra para o Gomes, sobre a audiência pública. Quem sugeriu a audiência inicialmente foi o Dr. Facto Neto, do GAEMA, e ficou dele, junto com o prefeito Laerte, conseguir chamar essa audiência pública. Na semana passada eu conversei com o prefeito Laerte, não conversei com o Dr. Antônio Farto, para tentar apressar essa audiência pública, e na verdade acabou ficando mal acertado quem devia fazer a audiência, quem deveria chamar a audiência. Eu senti que o Laerte não queria atravessar a organização do Antônio Farto. Eu não sei exatamente como é que o promotor, que eu não falei com ele, né, está encaminhando essa questão. Mas, ao mesmo tempo, a Câmara dos Vereadores de Sorocaba se colocou à disposição para fazer uma audiência pública. E a Câmara pode chamar uma audiência, né? Então, nessa conversa com o Dr. Antônio Farto na sexta-feira, eu vou colocar para ele também essa questão. Olha, se a gente não consegue fazer uma audiência pública via GAEMA ou chamada pela prefeitura, ou alguma coisa nesse sentido, eu vou solicitar à Câmara dos Vereadores que faça pelo menos uma audiência pública. A Câmara dos Vereadores talvez não tenha tanta capacidade de convidar prefeitos, etc. e tal, mas pelo menos tem a TV legislativa, ela pode transmitir a informação, e daí a gente faz uma audiência pública levando claramente a situação que a gente está passando. Isso já foi feito em algum momento para trás, mas talvez não foi com tanta tão incisivamente, né? Talvez seja necessário fazer uma audiência pública mais incisiva, já mostrando os efeitos dessa redução da vazão do volume do reservatório para a bacia. Se vocês acharem que é uma boa estratégia, eu acho que é uma dessas que a gente talvez faça. Conversar primeiro com o Dr. Antônio para não atravessar, né? Porque ele estava organizando isso, e logo em seguida solicitar a Câmara de Vereadores. A gente tem pelo menos 2 vereadores lá que já se colocaram à disposição, para chamar essa audiência pública com urgência, urgentíssima, quando a gente conta com a divulgação da TV legislativa. O Gomes talvez também possa nos ajudar, e o Rafael que está aqui, talvez a gente fazer uma audiência também lá em Ibiúna, né? Eu sei que a gente está chegando próximo às festas de Ano Novo, dezembro sempre uma complicação, mas se a gente conseguir antes do Natal fazer também uma audiência aí em Ibiúna, eu já me disponibilizo a ir até Ibiúna para fazer essa audiência lá, se for o caso. A gente tinha previsto fazer em Sorocaba primeiro, até pelo nível de consumo, mas se a gente não conseguir, fazemos em Ibiúna a primeira, ou fazemos depois aqui em Sorocaba, sei lá. Eu estou só pensando alto junto com vocês para ver qual que é a estratégia que a gente toma a partir de agora. Gomes, você já tinha levantado a mão, por favor. André, só para responder a Rosângela e também a Denise, depois da nossa última reunião, que foi solicitado esse segundo vídeo, né, para levar informação, foi demandado para a CETEA. O Marcelo falou comigo na última semana, dizendo que não teria condições de realizar essa publicidade num curto prazo, né, para que a informação chegasse enquanto é informação. Então, nesse sentido, nós mantivemos ali a contribuição do rapaz que trabalha com marketing da SOS Tupararanga,
com o consentimento do Marcelo, da CETEA, que é o responsável, de fato, pela divulgação do nosso comitê. Nós já fizemos uma prévia, ele avaliou essa prévia na última sexta-feira. Existe a necessidade de algumas correções, como nomenclatura, alguns pequenos ajustes. Acreditamos que entre hoje e amanhã isso já está concluso, e daí nós voltamos a compartilhar com todo o grupo aqui, com o comitê, para que a gente possa intensificar, então, a publicidade sobre essas ações. A ideia desse segundo vídeo, como a Denise mesmo mencionou, é que a gente possa informar tudo aquilo que já foi feito por esse grupo, as ações coletivas que foram adotadas, e que agora nós também precisamos de uma ajuda colaborativa, não só dos munícipes, mas também das prefeituras. Resumidamente, é esse o contexto desse vídeo que nós vamos lançar ainda essa semana, tá? E sobre a audiência pública, André, sem problema, pode contar comigo. Eu acredito que com o Rafael e com o próprio prefeito Paulinho também, com absoluta certeza. Eu acho que vai dar super certo essa sua proposta. É importante a gente fazer as informações chegarem. Obrigado. Ok. Então, já estou à disposição, viu, Rafael? Se você conseguir organizar alguma coisa, a gente só marca a data. Eu tenho preferência para fazer isso no período da noite, até porque as pessoas poderem participar, acho que talvez seja melhor nesse período, mas se vocês conseguirem organizar aí, eu estou à disposição para ir e fazer essa fala e mostrar os dados para a população aí de Biúna, e a gente tentar começar a disponibilizar essas informações em todos os municípios da bacia. Eu não sei se todos estiveram aqui na reunião do colegiado. Eu vi que o Marco Garcia, que é o novo secretário executivo, está presente, e queria também perguntar para ele se ele teve alguma outra notícia do DAE depois daquela reunião de sexta-feira do colegiado, onde a gente cobrou mais alguma ação do DAE. Marco, eu não sei se todos estiveram na reunião do colegiado. O Marco é o novo secretário executivo no lugar do Jode. O Jode continua como secretário executivo adjunto, mas como ele vai assumir o escritório do DAE em Sorocaba, o Marco Garcia que vai assumir a secretaria executiva oficialmente. Marco, por favor, se você tem alguma informação, só... Bom dia, André, bom dia a todos. Desculpa que eu estou também com problema na câmera aqui, tá? Não, a gente ainda não teve esse andamento, mas a gente está conversando para ver o que a gente consegue de informação, talvez tentar marcar uma reunião lá em São Paulo. Eu preciso me reunir com o Jorge, com a Fábio, para a gente alinhar algumas coisas, e a gente vai buscar trazer mais informações para vocês, tá? Obviamente, o DAE precisa discutir esse tema. A gente vai ver realmente essa posição da superintendência. A diretoria encaminhou, né, a diretoria aqui da BMT encaminhou as propostas que foram apresentadas aqui pelo comitê, e realmente a gente ainda não teve esse retorno positivo da superintendência, mas a gente vai buscar mais informações e trazer o mais rapidamente possível. Né? Obrigado, Marco. Que eu acho que não expliquei direito. Na verdade, na reunião de sexta-feira foi falado da possibilidade de a gente se reunir com a superintendência do DAE, para tentar levar essas informações e essas nossas dificuldades aqui na bacia. Tá? Então, sim, vamos buscar isso, viu, André? A gente vai buscar isso sim. Tá bom, obrigado, Marco. André. Oi. Oi, André, Jorge. Eu achei que você não estava na reunião, desculpa. Não, só para complementando, bom dia a todos, né? O que o Garcia comentou, a gente o nosso entendimento aqui na bacia do Médio Tietê é para prosseguir, conforme eu já mencionei em outras reuniões, né? Nessa mesma linha de raciocínio que as propostas estão sendo feitas. Porém, é questão de competência, né? Então, essa competência cabe apenas ao superintendente do órgão decidir, mas as conversas são feitas e é o que o Garcia comentou, a gente está em contato e qualquer novidade, seremos os primeiros a convocar a reunião que eu estou apresentando, tá? Obrigado, Jorge.
Obrigado pelo empenho. Eu sei que o escritório aqui de Sorocaba e a diretoria do Médio Tietê, como a gente conversou na sexta-feira, estão empenhadas nisso. E a gente precisa realmente de um suporte, porque, como você diz, é a questão da competência. Apesar da gente poder discutir, na verdade, na ponta, quem pode fazer alguma determinação legal é o DAE, né? Então a gente precisa desse apoio. Exatamente. Obrigado, Jorge. É isso, gente. Eu estou, acho que, encerrando a reunião. Acho não. Estou encerrando a reunião, porque eu acho que a gente não tem nenhuma outra sugestão nesse momento. Eu quero trazer a sugestão para a próxima reunião a gente reduzir novamente a saída do reservatório, na próxima segunda. Né? E a gente precisa avaliar essa questão do Rio Sorocaba. Vou pedir para a Rosângela pedir para o pessoal da área da qualidade do CETESB avaliar os dados e ver essa questão que o Reginaldo já levantou da falta de oxigenação no Rio Sorocaba e tentar ver se existe alguma possibilidade de previsão, de avaliar se a gente reduzir mais a vazão, o que pode acontecer, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai tentando, por essas outras frentes, tentar sensibilizar os prefeitos aí para tentar diminuir uma parte do consumo, para tentar segurar a água no reservatório. Agradeço a presença de todos, o tempo disponível no GT Crise. Eu gostaria muito que a gente já tivesse numa situação que a gente pudesse abandonar as reuniões semanais, que eu sei que isso é um tempo que cada um aqui tem que dedicar a esse assunto, mas infelizmente a gente vai ter que manter isso ainda por um tempo, então já vamos convocar uma nova reunião para a próxima segunda-feira no mesmo horário. Tá? E para trazer justamente esses informes da questão da Votorantim Cimento e dessa reunião com a GAEMA que a gente vai ter na sexta-feira, e talvez já alguma informação de audiência pública e de posicionamento do DAE. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. A gente não vai ter CT Plag em seguida, porque a gente não vai produzir súmula hoje. Então, quem está aqui pela CT Plag, a gente já está cancelando a reunião da CT Plag. E bom almoço para todos, boa tarde.